Fala galera dos clássicos, estamos aqui de volta com mais um review bacana, super interessante, de uma marca que eu vou dizer que é a queridinha dos brasileiros, né? Não só dos brasileiros, mas eu acredito que em todo mundo aí a galera curte muito essa marca. Hoje nós vamos falar da Seiko, isso aí, né? Quem não tem um Seiko em sua coleção aí, não é verdade? São relógios maravilhosos com máquina in-house. E aí depois nós vamos fazer um review sobre o que significa, né, ser uma máquina in-house, produção própria, né? Mas antes de nós iniciarmos esse review bacana sobre a marca Seiko, eu peço a você que está chegando agora aí no meu canal, né, que se inscreva aí no canal Clássico dos Relógios. Vai ser de grande valia para a gente poder motivar aí a galera para gravar mais novos vídeos, né? Desenvolver mais conteúdos, para que você fique feliz aí, satisfeito na sua casa, né? Vendo esses vídeos maravilhosos que fala sobre a relojoaria mundial, tá certo? Se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações e dê o like lá, que vai ser muito importante para o nosso canal. É um canal que tem aí mais ou menos 2 meses, né, de fundado, e a gente já está chegando aí a 100 inscritos. E na minha concepção, desculpe, é algo muito bacana, porque isso remete para mim que essa galera que está ali realmente está vendo os vídeos, está gostando bastante, e tem muita gente que tem compartilhado comigo no privado, nas descrições aí, perguntas, opiniões. Poxa, vai falar quando sobre a Seiko, né? Eu queria muito saber da história e tudo. Então, assim, gente, eu estou aqui hoje para trazer realmente a história da Seiko. Sei que não dá, né, para falar sobre toda a história, mas eu peguei aqueles pontos mais interessantes e mais importantes para trazer para você, né, que está querendo saber sobre esse clássico maravilhoso que muitas das vezes está aí no seu pulso, tá bom? Sobre a história da marca. Vamos começar aqui, ó. Bom, a Seiko iniciou suas atividades em 1881. Para aqueles que pensavam que a Seiko era de 1913, né? Você mesmo aí tenho certeza que não, a Seiko foi fundada em 1913. É lido engano, ela foi fundada em 1881 por Kintaro Hattori. Kintaro Hattori era um jovem empreendedor daquela época lá em Tóquio, e ele achou muito interessante essa questão da relojoaria, que naquela época ainda não era relojoaria de pulso, né? E ele cria uma relojoaria pequena em Tóquio, com o objetivo de consertar relógios, né? E dar manutenção. É uma loja que vendia também relógios, consertava e dava manutenção. Uma loja pequena naquela região lá em Tóquio. Em 1892, né, ele dá nome a essa relojoaria, a essa loja que vende relógios, né? Ele coloca o nome de Seikosha. Seikosha por quê? É uma palavra japonesa que significa casa de precisão, né? Seikosha, casa de precisão. Kosha, casa, Seiko, precisão. E por que ele dá esse nome? Porque ele quis rotular a loja dele, né, como algo que se preocupava com precisão e com qualidade. Ainda não produzia relógios independentemente, tá? Mas a Seiko surge aí, né? Tanto é que vocês percebem que o nome é Seikosha, casa de precisão. Eles vendem relógios, consertam e oferecem manutenção. Bom, passando pelo tempo, né? Eles começam a produzir relógios de parede e relógios de bolso, né? 1893, 1894, 1900, eles chegam ali produzindo relógios de bolso, mas ainda com o nome de Seikosha, tá? E onde a loja dava manutenção e vendia seus próprios relógios ali, tá? A Seiko mesmo, como nome Seiko, ela surge aí sim, como você diz, em 1913, mas nós não devemos considerar a fundação da Seiko em 1913, porque é um crime você apagar essa história que deu início a esse nome. Então eu, na minha concepção, como apreciador de relógios, eu considero a Seiko de 1881, porque o seu idealizador, quem fundou, né, que foi o Kintaro
ele cria uma loja de consertos e adaptação e venda de relógios, né, em 1881, mas que dessa loja surge a Seiko, né, a famosa Seiko, que depois, lá em 1913, né, ela, ela surge com produção de relógios independentes, aí, com seus maquinários sendo produzidos. Tá? Ela passa por uma crise um pouco pesada, porque em 1923, Tóquio sofre um grande terremoto, o terremoto de 1923, e devasta toda a região, também destruindo a fábrica da Seikosha, né? E eles tentam revitalizar, depois com o terremoto, o governo ajuda a revitalização da cidade de Tóquio, e se reconstrói a Seiko aí em 1924, tá? Ela se reconstrói e já vem com o nome Seiko. Seikosha, ele remove o Kosha e deixa só Seiko. Por quê? Seikosha, casa de precisão, né? E ele diz assim, não somos mais uma casa, agora somos uma fábrica, né? Ele monta a fábrica Seiko, que produz seus próprios calibres e relógios. E ele deixa de consertar relógios e vender relógios de outras marcas. Resumo da história, não é mais uma casa de precisão. De fato é verdade, então não é mais casa, é só precisão. E aí ele coloca só o nome Seiko, e aí a Seiko chega até os dias de hoje com esse nome, sem nenhum tipo de mudança, tá? Foram criadas as fábricas, né? E o japonês ele sempre foi muito preocupado com a qualidade daquilo que eles ofereciam, né? E aí isso já vem, a história japonesa é maravilhosa. Os japoneses são preocupados com tudo, com perfeição, com a educação, oferecer aquilo que realmente é da melhor qualidade para quem está comprando. E a honestidade, ela é algo muito importante na sociedade japonesa. E isso a gente pode perceber até hoje, né? Você vê que os japoneses estiveram nas Olimpíadas aqui do Brasil e um exemplo de educação, né? Os brasileiros jogavam os restos dos alimentos que eles consumiam, lata de refrigerante, nos estádios e iam embora. E os japoneses não, acabava ali o evento, o show, né? Ou a corrida, o jogo, eles pegavam um saquinho e recolhiam tudo que estava nas redondezas ali para deixar o estádio limpo para o próximo que chegasse usufruir daquilo ali de uma melhor maneira. Então, os japoneses se preocupavam muito com essa questão na condição de vida e no comportamento com relação à sua sociedade naquela época também. E por isso, né, com essa preocupação, eles criaram duas fábricas. Não que tivesse a necessidade de ter duas fábricas. A criação de duas fábricas era nada mais, nada menos para que houvesse uma concorrência interna e que dali saísse a melhor qualidade dos seus produtos, dos seus relógios e dos seus maquinários, né? Ele cria a fábrica, tá? Suwa Seikosha e a fábrica Daini Seikosha. Eles eram rivais entre si, mas que davam resultados maravilhosos que levaram a Seiko a ser o que é hoje, né? Um japonês sempre muito inteligente com relação a essa situação, uma rivalidade entre eles. Quem imaginaria que poderia gerar lucro, né? Todo mundo imaginaria que poderia gerar prejuízo e mais custos, mas o objetivo não era esse. O objetivo era fazer com que o produto final de cada fábrica, apesar de ser uma competição, fosse um resultado melhor para a Seiko, que entregaria um produto muito melhor para o seu consumidor final. Bom, em 1960 nasce a Gran Seiko, né? Gran Finale. Eles criam a Gran Seiko como uma marca para competir com os relógios suíços, que naquela época, em 1960, a Suíça dominava a relojoaria mundial, né? E relógios considerados aí, né, japoneses não tinham aquele glamour, não tinham aquele apego de colecionismo, de qualidade. Então a Seiko foi lá e cria a Gran Seiko, que é um Gran Finale, uma máquina muito mais bem acabada, muito mais precisa, e coloca no mercado, que até hoje temos a Gran Seiko aí, que é a linha mais cara da Seiko, né, que bate com muitos relógios suíços aí. Hoje, nem tanto. Hoje os consumidores têm uma opção muito maior
de relógios suíços por um preço mais em conta do que o Gran Seiko, mas ainda assim ela continua viva no mercado, tá? E também, para finalizarmos um pouco da história, que a Seiko tem muita história, né? A Seiko foi quem criou o primeiro relógio quartzo moderno, né, para o Japão e para o mundo. Ela foi a idealizadora desse projeto quartzo, né, para o mundo. E criou esses relógios maravilhosos que a gente usufrui hoje aí. Quem não tem um apego por relógios mecânicos pode optar por relógios a quartzo, que te entregam precisão. E é um relógio que está pronto para você colocar no seu pulso e sair usando por aí, né? Eu acho que é muito legal. Então, gente, essa é a história da Seiko. É uma história maravilhosa. Eu curto muito os relógios da Seiko, ovaciono muito e recomendo. Tá? Claro que ela está ali naquela base de relógios medianos, de qualidade, não adentra ali a alta relojoaria, mas ainda assim, diante de relógios, né, que você vê aí no mercado nacional em torno de 3, 4 mil reais, eu recomendo sempre comprar um Seiko, né? Além de valorizar, é um relógio que entrega muito mais e tem uma história maravilhosa, melhor do que muita Michael Brand que você compra aí. Eu não estou aqui para falar de marca e falar mal de ninguém, mas hoje o mercado está infestado por Michael Brands aí. Eu acho que Michael Brand tem que entregar muito mais do que aquilo que propõe e se relaciona com o valor, tá? Então, se você vai injetar 3 mil reais numa Michael Brand, conselho, compra um Seiko. Você vai ficar muito mais feliz, vai estar com um relógio que tem uma história de 1881 e que te traz uma confiabilidade muito grande, porque ainda assim é um relógio que utiliza maquinário in-house, ou seja, produz suas próprias máquinas, tá bom? Bom, eu vou pegar um Seiko aqui da minha coleção e vou mostrar a vocês um belo relógio que eu tenho, acabamento e tudo, para que a gente não fique aqui só falando e também demonstre um relógio para vocês. Claro que o objetivo desse início do canal é contar a história de cada marca. E depois, sim, eu vou fazer um review de cada modelo de cada marca. E depois vou falar sobre cada máquina que equipa cada marca e cada relógio. Vou falar dos mecanismos mecânicos, os melhores, os piores, mas isso é um assunto um pouco mais para frente, tá bom? Eu vou inverter a câmera aqui e mostrar para vocês aqui esse belo Seiko que eu tenho aqui, só um instante. Vamos lá, galera, tá aí. Esse aqui é um Seiko 62+, né? É um relógio que é uma reedição, porque o verdadeiro 62+, é da década de 60 a 70. Então eles criaram esse novo 62+, uma reedição, e vieram com essa bela peça aqui. A Seiko sempre tem essa pegada. Olha esse mostrador, tá? Em forma de onda ali, muito bacana. E ele vem com a certificação Prospex e PAD. Ah, Marcelo, mas o que é Prospex e o que é PAD? Depois eu vou fazer um review falando sobre tudo isso, tá, para vocês. Mas Prospex é uma certificação de mergulho e PAD é um grupo de mergulhadores que aprovaram esses relógios aqui e dão lá a chancela deles para que a Seiko possa utilizar em seus relógios, tá? Esse aqui é um 62+, reedição, maravilhoso. Temos aqui um bezel, né, anodizado em azul, muito bacana. Um display ali em degradê azul, com a tonalidade de azul marinho mais escuro. E ponteiros aqui fora da curva, né? Muito bem produzido, um relógio muito bacana. Eu, como sempre faço, né, eu gosto muito de utilizar em meus relógios outras pulseiras que não seja original. Não que eu não goste, mas eu gosto. A do 62+, é uma pulseira de ondas, eu não curto muito. Essa lisa aqui eu acho que caiu muito bem, eu coloquei, tá? Mas está aqui, ó. É uma edição especial, tá? Um relógio muito bem produzido, né? Utiliza um maquinário ali 6R15, vidro em zafira, né? Um acabamento na caixa fora do normal. É um relógio que eu recomendo vocês adquirirem, que apresenta, né, um tamanho muito bom, 41 milímetros, tá? E além do tamanho, ele veste muito bem, porque ele não tem a caixa muito alta e é um relógio de mergulho, tá? Certificado por duas empresas, como a Prospex e a PAD, tá? Que a Seiko utiliza. Bom, vou mostrar para vocês aqui o lumen desse relógio, que é fantástico, tá? Só um instante.
Galera, eu preferi não tirar a luz totalmente, mas dá para perceber que o lumen é muito legal. E olha só, que bacana, né? Ali nas 18, nas 21 e nas 12 horas, e o ponteiro ali dos minutos é em azul, né? Um azul bebê. E os demais marcadores e o ponteiro ali das horas em verde. Aqui vai um Super Luminova, um aplique muito bem feito pela Seiko, um relógio muito bem trabalhado, muito bem construído. Eu tiro o chapéu para a Seiko, tá bom, gente? Vamos encerrar o nosso vídeo aqui para não ficar muito longo. Vou inverter a câmera e a gente já se fala. Bom, pessoal, tá aí essa bela história da Seiko, desse Seiko bacana, né? Esse aqui é um... Depois a gente vai falar sobre esse modelo aqui. Mas essa bela história da Seiko que traz aí conteúdos, informações para que você possa valorizar mais o Seiko que você carrega no seu pulso. Saber que você está com uma peça de 1881 que começou sua história lá nos relógios de parede e também nos relógios de pulso. Não, de pulso não, de bolso, tá? Começou lá com relógios de parede. Para quem não sabia, a Seiko iniciou sua produção com relógios de parede. Quem tem um relógio de parede hoje aí, eu coleciono relógio de parede da Seiko, né? Tem uma raridade, né, na sua coleção, tá bom, gente? Vou encerrar por aqui. Agradeço a atenção de todos e peço aí, você que está chegando agora no canal, se inscreva, Clássico dos Relógios. Deixa aqui na descrição qual é o clássico que você pegou hoje para usar no dia a dia, que você escolheu para usar nesse dia de hoje, tá bom? Coloca aqui na descrição, eu terei o maior prazer em fazer um review sobre o seu relógio, sobre essa marca e explicar a vocês aquilo que vocês quiserem e também aceito opiniões aqui no canal, quem quiser pode deixar na descrição, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos que eu estou gravando e dê o like. Um forte abraço, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sempre a família de vocês, que é a base da vida. Forte abraço.